Boa noite a todos, Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, seja aos irmãos do Facebook que estão nos acompanhando, seja também com os irmãos do Instagram que estarão conosco nessa noite de quarta-feira, um culto onde nós mais uma vez estamos de portas fechadas, mas debaixo da dispensação do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar nossas vidas, nossas casas. Nós vamos orar, nós vamos meditar hoje na palavra. Eu tenho certeza que o Pai vai nos ajudar nessa noite. Gostaria que você curvasse sua cabeça, você fechasse seus olhos e você orasse nesse momento junto comigo. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença. Nós pedimos, Santo Deus, que Tu venha conosco, Pai. Que Tu nos ajude, que Tu nos auxilie nesta noite. Que Tu venha sobre nós, meu Deus. Pai, que Tu venha sobre as famílias brasileiras. Que Tu venha, meu Deus, sobre toda a criatura, Pai. Meu Deus, eu Te peço, Pai, para o Senhor vir e tocar o coração de todos. Para o Senhor fazer uma visitação, Pai, toda especial nos hospitais. Ajude os enfermeiros, ajude os médicos, ajude aqueles que estão em casa, meu Deus. Pai, que cada um que está em casa se resguardando, que cada um possa receber a inspiração de Deus, que cada um possa receber, Pai, a instrução vinda do Senhor. Meu Deus querido, meu Deus amado, nós glorificamos, Pai, o Teu santo nome. Nós bendizemos, Pai, o Teu santo nome. Meu Deus e maravilhoso Pai. E nesta noite, Pai, nós Te pedimos para o Senhor estar conosco. Com toda humildade entramos, meu Deus, na Tua presença. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco. Mesmo com portas fechadas, mas a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Pai, que essa promessa se cumpra nesta noite e que o Senhor possa estar conosco. Nós que estamos aqui transmitindo esse culto e todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo Instagram. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Nós temos um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está nas palmas de Tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na
todavia me alegrarei. Sim, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos na Tua presença. O fato de sabemos, Pai, que somos Teus filhos, meu Deus, o fato de sabemos, Pai, que estamos debaixo da Tua graça, meu Deus, é motivo, Pai, é motivo da nossa gratidão, é motivo do nosso louvor, é motivo da nossa adoração. Meu Deus querido, meu Deus amado, tudo, meu Deus, é para Ti, Pai. Todas as coisas são para Ti, meu Deus. Que nós possamos cada dia mais, Pai, diminuir na Tua presença, Pai, diante dos homens, para que possamos, Pai, crescermos em conhecimento diante da Tua presença. Meu Deus querido, meu Deus amado, nós glorificamos o Teu santo nome, meu Deus. Nós declaramos em meio ao mundo perverso, Pai, que somente o Senhor é o Salvador, somente o Senhor Jesus é o Messias. Meu Deus querido, nós estamos, Pai, realmente, meu Deus, aguardando a Tua volta, Pai. Nós somos um povo que ansiosamente aguardamos o Teu retorno. Meu Deus, nós sabemos, Pai, que este mundo passa por tantas dificuldades. Muitos são aqueles que choram, muitos são aqueles que estão perdidos. E eu oro nessa noite, meu Deus, para que o Senhor venha alcançá-los, Pai. Meu Deus, que essa mensagem possa chegar naquele que sofre, que o culto de hoje possa chegar naquele que está abatido, naquele que está sem esperança, até mesmo, meu Deus, naquele que está com medo. Pai, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós pedimos, meu Deus, que a Tua palavra possa ir até aqueles que têm sede, que Te procuram e que precisam, Pai, de algo para o seu coração. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Como vocês estão nesses dias? Hoje aqui em Santana do Araguaia chove. Já choveu ontem, hoje continua chovendo também. Está um clima bastante agradável, né, devido ao forte calor que nós estávamos tendo nos últimos dias. E pela glória de Deus, muitas pessoas têm nos assistido, principalmente no Rio Grande do Sul, onde nessa época do ano já faz bastante frio. Mas eu espero que, quer que você esteja no calor, quer que você esteja no frio, você esteja bem acomodado, nos acompanhando. Nós vamos meditar hoje na palavra, meus irmãos. Essa palavra, ela é um grande exemplo do que pode acontecer com uma pessoa que simplesmente perde completamente o norte em relação a Deus. A Bíblia traz um grande exemplo para nós, através do povo de Israel, principalmente o chamado povo de Judá. E é isso que nós vamos ver hoje, esse exemplo, a dura lição que nós aprendemos com o povo de Israel. Abra comigo, se você tiver uma Bíblia na sua casa, em Jeremias capítulo 8. Nós vamos meditar nesse versículo e veja que nós vamos ter muitas lições através disso. Jeremias capítulo 8. Acompanhe comigo, por favor, a meditação desse capítulo. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas e expô-lo-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que fica nos lugares onde eu os lancei. Assim diz o Senhor
dos exércitos. Dize-lhes mais: assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou e a andorinha observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Lá no versículo 22: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Esse é um capítulo que possui 22 versículos, e nós vamos analisar essa profecia que foi cumprida nas Escrituras. Jeremias foi o profeta que, com seus próprios olhos, ele pôde ver o resultado da profecia que saía de suas palavras. E o que nós podemos entender é a causa da ruína de um povo, a consequência da ruína de um povo e a exposição diante desta causa. Os versículos de 1 a 3, preste atenção comigo. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. Exatamente isso aconteceu com o povo de Judá. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele simplesmente cumpre essa profecia, ao qual era comum, quando um reino era subjugado por outro, era muito comum esse tipo de exposição. Isto é, eles simplesmente violavam os túmulos, principalmente dos reis, dos monarcas, dos antepassados dos monarcas. Para quê? Para procurar joias, ouro ou qualquer outro tipo de artefato que estivessem enterrados com essas pessoas. Por isso que Jeremias tem essa visão de que quando isso acontecesse, Israel seria posta à vergonha. Os ossos das pessoas mortas estariam expostos. E o mais interessante disso é o versículo 2, que diz assim: e expô-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Veja que a causa da ruína do povo de Judá, ao qual Jeremias foi usado grandemente para alertar esse povo, foi a idolatria. Foi o chamado adultério espiritual. Isso é, a palavra adultério tem a sua raiz na ação de adulterar algo. Isso é, eles adulteraram a verdadeira adoração que eles deveriam ter a um único Deus. Afinal de contas, era o povo da lei, era o povo da aliança. Só que eles perverteram essa aliança através da idolatria, através dos ídolos de outros povos que eles passaram a cultuar. Esse tipo de idolatria
foi algo tão profundo que levou o povo de Judá à ruína. E Jeremias é esse profeta que tenta alertá-los antes que a ruína viesse. Mas estava difícil a situação desse povo. Vejam que a causa da ruína deles foi a idolatria, foi o culto às forças do ar. Veio a consequência, porque essa profecia se cumpriu. E o mais interessante disso tudo é que a grave e humilhante consequência se deu diante de justamente aquilo que eles tanto idolatravam. Seus ossos, os ossos dos mortos, foram colocados e expostos diante de quê? Dos céus, das forças dos céus que eles tanto cultuavam, como a astronomia, por exemplo. Cadê então esses ídolos que eles tanto cultuavam? Será que esses ídolos foram capazes de evitar o pior? Vejam que aquilo que eles tanto confiavam foi justamente aquilo onde eles foram expostos toda a sua vergonha. Não tem coisa melhor, irmãos, do que nós nos humilharmos diante de Deus. É preferível nós nos humilharmos diante de Deus do que nós acabarmos sendo humilhados pelas forças desse mundo. Quando você se humilha diante de Deus, quando você confessa suas transgressões diante do Pai, você está se humilhando diante de uma potente mão que é capaz de te perdoar e que é capaz de te levantar. Não espere você ser humilhado pelas forças desse mundo, porque esse mundo, ao contrário do Criador, não tem a capacidade de te perdoar. E eu afirmo para você que a humilhação diante desse mundo é muito, muito e muito maior do que a humilhação diante da potente mão de Deus. Veja que esses poderes do céu, ao qual o povo tanto idolatrava, foram justamente essas potências dos céus, ao qual a sua carne ficou exposta, ao ponto de Jeremias chamar isso, os corpos estirados, de esterco, isso é, fertilizante, adubo para a terra. É o resultado daqueles que realmente se apostam da fé. E ele usa essa figura de linguagem muito comum que era usada. Por exemplo, lá no Salmo 83, se você puder abrir sua Bíblia aí, veja que essa figura de linguagem também aparece no Salmo 83, versículo 10. Vou ler do 9 em diante para você entender. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quisson, os quais foram destruídos em Dor, vieram a servir de esterco para a terra. Esse é um caso diferente, Esse é um caso que os inimigos de Israel foram derrotados, seus corpos serviram de esterco para a terra. Veja que a situação era tão diferente nesse caso, que aquilo que um dia serviu para ilustrar a derrota dos inimigos do povo, servia para ilustrar nesse momento a derrota do povo chamado povo de Deus. Veja que forte. Lá no versículo 3 de Jeremias capítulo 8, nós temos o versículo que termina de encaixar essa situação, que é o versículo 3: escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem dessa raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Eles preferiram a morte do que estar vivos. Era preferível morrer do que viver a vida que se viria a seguir. O livro de Apocalipse também dá algumas mostras lá pelo capítulo 9,
das pessoas que irão preferir a morte, e a morte vai fugir delas, devido à gravidade da situação. O que nós temos que entender, irmãos, é que o que realmente estava acontecendo com esse povo? Esse povo vivia uma situação totalmente fora de qualquer normalidade. Esse povo, ele havia literalmente cauterizado a sua mente. Eles haviam se lançado completamente, não só na idolatria, mas todo tipo de perversão que vocês possam imaginar. E o que aconteceu com esse povo foi um perigo que nós corremos nos dias de hoje. Daqui a pouco eu vou explicar que os tempos de Jeremias são praticamente idênticos aos tempos de hoje. Jeremias alertou um povo, e o principal problema desse povo não era a situação pecaminosa que eles estavam, mas era a mentalidade desse povo, que eles tinham 3 problemas principais. O primeiro, eles achavam que a vida dissoluta que eles tinham, isso é, o pecado que eles praticavam, eles já não consideravam mais pecado. Então eles gostavam de praticar aquilo ali. E segundo ponto, aquilo ali se tornou uma normalidade tão grande para esse povo, que eles chegaram ao absurdo de acharem que Deus iria abençoar eles, mesmo eles vivendo daquela forma. Uma total e completa apostasia e auto-engano. Mas nós temos que entender uma coisa: quando nós estamos numa situação em que nós odiamos aquilo que nós fazemos de errado, nós estamos no caminho certo. Lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele nos dá a noção exata disso. Romanos 7, capítulo 15, diz assim: porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas aquilo que eu aborreço, isso faço. E se eu faço o que eu não quero, consisto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Um problema de muitas pessoas é que muitas vezes muita gente abandona o caminho da cruz, porque de uma hora para outra começa a se desesperar. Elas começam a se preocupar com as suas falhas, não que isso seja uma coisa errada, mas na realidade as pessoas começam a se preocupar com as suas falhas, e elas começam a achar que justamente esse é o caminho de morte. É justamente o contrário. O problema de muita gente é que quando a pessoa começa a ter a percepção dos seus próprios erros, ela simplesmente abandona o caminho da graça. Uma pessoa, ela está fora do caminho, quando nem isso ela sente mais. Uma pessoa está fora do caminho quando ela simplesmente, ela gosta daquilo que ela faz, ela pratica muito bem aquilo que ela faz, e ela acha que aquilo ali já não é mais errado. Quando você tem uma vida no Evangelho, e você, a tua mente começa a se alertar, e você começa a ficar entristecido por aquilo que você sabe que é errado, mas você acaba praticando, irmão, você está no caminho. Eu não estou pregando falsa graça, mas eu estou pregando para você, eu estou querendo te alertar que sem crucificação não há caminho. Jesus deixou bem claro que para seguir Ele nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que nos crucificar, e crucificar nunca e nunca será algo bom. Se crucificar é algo muito ruim, é algo que vai te causar dor.
Crucificar sua própria carne é algo que muitas vezes vai te mutilar, você vai se sentir mal, você vai olhar muitas vezes o Evangelho e você vai ver que você está longe da perfeição, você vai olhar o Evangelho e muitas vezes você vai dizer: nossa, mas eu pratico isso, eu não quero praticar isso, isso é muito ruim, eu não aguento isso. Mas isso não pode te tirar do caminho. Você tem que entender que quando você está nessa situação, quando você medita na palavra e quando isso começa a te causar dor, quando isso começa a causar até mesmo tristeza em você, porque você percebe que você literalmente muitas vezes falha, é Deus te mostrando a sua palavra, e é você sendo crucificado pela cruz de Cristo. Quando você não sente nada, quando você acha que aquilo que você está passando é o correto, você já está fora do caminho. Não existe caminhada cristã sem crucificação. Não existe caminhada cristã sem dor na alma. O problema é que muitas pessoas querem andar no caminho sem sentir dor. Acham que pelo fato de aceitarem Jesus, vai existir uma fórmula mágica, vai descer um anjo do céu, que com uma varinha mágica vai tocar nessa pessoa e ela não vai mais errar. Um caminho sem cruz, um caminho sem crucificação, um caminho, como diz o apóstolo Paulo, sem esmurrar a própria carne. Muito pelo contrário, o Evangelho, a verdade, muitas vezes ela nos traz a dor, porque o Evangelho mostra literalmente quem nós somos, mas muito longe de nos tirar do caminho. Isso aponta que nós estamos no caminho, isso aponta que que a palavra está penetrando no nosso coração e nós estamos sofrendo por causa disso. Veja o exemplo do apóstolo Paulo que eu acabei de dizer. Ninguém tem dúvidas do homem de Deus que era o apóstolo Paulo, mas mesmo assim o apóstolo Paulo declara também: aquilo que eu odeio fazer, que é errado, eu acabo fazendo, aquilo que eu sempre gostaria de fazer, que é o correto, eu não faço. O que ele estava dizendo com isso? Que existiam coisas ainda em Paulo que precisavam ser melhoradas, coisas que aos olhos da palavra de Deus não era correto. Ele sabia disso, mas muito, muito longe dele de sair do caminho. Isso nele causava um pesar muito grande. Ele diz lá no final, capítulo 7, versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas lá no versículo 8 ele conclui: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse povo estava muito longe de serem pessoas que lutavam contra o pecado. Muito longe. Uma coisa é você viver uma vida no Evangelho, lutando e se crucificando para você melhorar dia a dia. A outra é você simplesmente mergulhar na falsa graça e achar que aquilo que você faz de errado é o correto e que ainda por cima Deus vai te abençoar. E foi exatamente isso que aconteceu com esse povo. Do versículo 4 ao versículo 7, nós temos uma perfeita descrição do que estava acontecendo. Jeremias novamente, vamos lá, capítulo 8. Do versículo 4 ao 7, começam a mostrar tudo o que estava acontecendo com aquele povo. Deus dizendo assim: dize-lhes mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece os tempos determinados, e a rola, o grou e a andorinha observam
o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão trabalhando a falsa pena dos escribas. A situação desse povo é muito parecida com muita coisa que está acontecendo nos dias atuais. Era um povo que já não sabia discernir o certo do errado. Era um povo que o errado era certo para eles e o certo era errado. É como nós dizemos hoje em dia, né? As coisas hoje estão tão mudadas, que hoje em dia não é o cachorro que urina no poste, é o poste que urina no cachorro. Eu nunca vi coisa igual como nos dias de hoje. Aquilo que sempre foi errado está passando a ser certo, aquilo que sempre foi certo está passando a ser errado. Para aquele povo, praticar idolatria já não era nem mais pecado, eles achavam que eram abençoados com isso. Eles não sabiam discernir mais as coisas mais banais e triviais do ser humano, até mesmo o instinto animal. É o que Deus está falando para Jeremias. A cegonha, as andorinhas, elas sabem discernir o tempo e quando elas têm que ficar num lugar e ir para outro. Eu venho de um lugar da cidade de Rio Grande, onde tem a reserva ecológica do Taim. E as aves que lá vão, muitas vezes, elas migram do Taim para a Patagônia, ou muitas vezes elas saem da Patagônia, da Argentina, para o Taim, e migram para vários lugares na estação certa. Veja que até os animais, no seu instinto natural, sabem o que tem que fazer. E o que Jeremias está dizendo é que o povo estava numa situação tão ruim, que até mesmo aquele instinto natural do ser humano, de saber o que é o certo e o que é o errado, até isso estava adulterado. Pastor, alguém pode chegar nessa situação? São muitos os que estão nessa situação. São muitos os que estão vivendo um evangelho de fachada de mentira, um evangelho de falsa graça. A pessoa vive um evangelho que não é o evangelho, que ela acha que a vida que ela está tendo está totalmente correta. Ela já não consegue mais discernir o certo do errado. Ela lê a palavra e não entende nada. Ela lê os mandamentos de Cristo e faz pouco caso e não entende. Às vezes nós olhamos e achamos que isso é uma coisa do passado, mas não é. Mas não é. Jeremias, lá no capítulo 8 e 9, ele começa a mostrar o porquê que esse povo estava nessa situação e por que ele ia ser destruído. Foram os principais motivos que fizeram o povo de Israel ser destruído, em especial nessa parte o povo de Judá. Vamos combinar uma coisa: quando eu falar Israel, para o nosso ministração de hoje é esse povo de Judá, ok? Duas coisas: o primeiro, o povo desconhecia o Senhor e os seus juízos, e o segundo, os ensinos daqueles que deveriam ensinar corretamente o povo eram heresias e ensinos heréticos. Será que não tem alguma semelhança com os dias atuais? Vamos ler então. Versículo 8: Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Esse povo sofreu porque eles não conheciam a Deus e muito menos seus juízos. Como diz lá em Oséias, por exemplo, capítulo 4, versículo 6: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que situação! Um povo que foi escolhido para ser sacerdote diante de Deus, estava numa situação de virar um esterco. Nem era deles comerem esterco, era deles
virarem esterco, como está lá no versículo 3. Tudo porque não conheciam a Deus. Veja que Deus diz que eles foram chamados exatamente como nós hoje, o povo que crê em Cristo. Nós somos chamados para sermos sacerdotes diante de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Muitos e muitos e muitos têm escolhido, ao invés de serem sacerdotes diante de Deus, têm escolhido a miséria e o esterco. Quantas pessoas foram chamadas por Jesus para serem sacerdotes, porque como a palavra diz em Apocalipse, nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Quantas pessoas hoje deveriam ser sacerdotes do Rei Altíssimo e estão vivendo na penumbra, estão vivendo na pior, preferiram viver o pior dessa vida. É incrível, mas é como eu sempre digo isso, a intenção de Deus é que todos se salvem, mas tem gente que não quer ser salva mesmo, tem gente que quer o inferno, tem gente que de livre e espontânea vontade quer viver na miséria espiritual, quer apodrecer no inferno. É a escolha da pessoa. Ora, Esaú não escolheu, ao invés da bênção da primogenitura, um pratinho de lentilha? É assim que muitos do povo de Deus vivem hoje. Eles rejeitam serem sacerdotes diante de Deus para serem pisoteados por esse mundo aí fora, como eu sempre falo aqui, por esse sistema. Preferem ser um gado do sistema, pisoteados como se fossem pisoteados como esterco. Não é isso que Deus quer para o seu povo. Deus quer que seu povo seja rei e sacerdote. Deus não quer que seu povo esteja na pior. Deus enviou Jeremias para falar aquilo para aquele povo que não compreendia as suas palavras. Sabe por quê? Porque aquele povo estava vivendo o segundo item. Eles eram ensinados por ensinamentos heréticos daqueles que deveriam pregar a verdade. É por isso que Deus fala lá que a pena, Ele fala aqui no versículo 8: eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Essa pena, e traduziríamos hoje, essa caneta não serve mais para trazer nada, porque eles ensinavam coisas erradas para o povo. Eles ensinavam que tudo aquilo que eles estavam praticando era o correto, e o pior, eles iriam ser abençoados fazendo isso. Exatamente como os pastores, pregadores hoje da falsa graça, pessoas que pregam para o povo dizendo que tudo está bem, que a pessoa pode viver do jeito que ela está, basta ela aceitar Jesus, e ela pode continuar com a vida dela do jeito que está, afinal de contas Deus perdoa tudo, tudo é graça. E elas pregam que tudo vai ficar bem, que tudo vai ser uma maravilha, e não vai. Nada disso vai acontecer. As coisas vão ir de mal a pior. Jeremias é chamado por alguns de profeta chorão, ele não tinha nada disso. Jeremias era um homem que nadava contra a maré. Era Jeremias contra vários falsos profetas, e o povo preferia os falsos profetas, exatamente como é nos dias de hoje. Naquela época, quando o povo ia receber instrução desses falsos profetas, desses escribas do inferno, eles diziam assim: não, tudo vai ficar bem, tudo vai bem, vocês estão andando corretamente, e Deus vai nos abençoar. Jamais a Babilônia vai tomar conta de Judá, porque Deus vai nos abençoar. E o povo gostava disso, porque essa mensagem massageava o ego do povo. E Jeremias, ao contrário, dizia: não, eles estão errados, vocês estão errados.
E além de vocês estarem errados, eu digo uma coisa: se continuarem nesse caminho, nós vamos ser prisioneiros. E o povo odiava Jeremias. Não é diferente como nos dias de hoje. Você alerta, você avisa, você é odiado. Agora, se você pregar uma graça que você pode tudo, multidões e multidões vão seguir esse pregador. Ele vai ser amado. Agora, se nós somos levantados para falar a verdade, muitas vezes o ódio vai vir sobre nós. Os dias atuais são exatamente como os dias de Jeremias. Você acha que o que está acontecendo no mundo é natural? Não há um porquê disso estar acontecendo? Está tudo beleza com o mundo? Você acha que está tudo bem mesmo com o povo de Deus hoje? Você vai crer mesmo em tudo que tem sido profetizado falsamente muitas vezes, que tudo está a mil maravilha e que o melhor vai vir? Pois eu digo para você que não. Se o povo de Deus não se alertar, se o povo de Deus não se crucificar, se o povo de Deus não entender que verdadeiramente nós temos é que nos preocupar com as nossas falhas e não achar que está tudo bem, que está tudo a mil maravilha, da mesma forma como aconteceu com o povo de Judá, vai acontecer com o povo de Deus hoje. Muitos vão perecer. Se nós não tivermos a disposição de pelo menos lutarmos contra as nossas imperfeições, e eu não prego aqui, eu não sou uma pessoa falsa. É claro que eu também tenho minhas falhas, eu pego também. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós erramos, a gente tem que ter a consciência e nos crucificar e entendermos que estamos errados, não achar isso lindo e maravilhoso, não jogar confete e balão com isso. E é o que muitos hoje em dia têm pregado, do mesmo jeito que aqueles escribas diziam que pode idolatrar, está tudo certo, Deus é bondoso, o melhor vai vir sobre nós. A mesma coisa hoje. Pode, essa vida que você está vivendo, beleza, pode viver, Jesus é perdão, a graça de Deus nos cobre, tudo vai ficar mil maravilha. Não acredite nessa mentira de Satanás. O que Deus quer ver é pessoas guerreiras, pessoas lutadoras, imperfeitas, é verdade, mas pessoas que todos os dias tentam se crucificar, não de uma maneira neurótica e doentia, até porque muitas pessoas, quando começam a ter essa percepção da dor, simplesmente se desviam do caminho, para não sentir mais a dor. Mas o que eu estou querendo explicar é que essa dor, de nós sabermos que nós temos muito que melhorar, tem que nos motivar para cada vez mais continuar no caminho, e isso tem que gerar em nós uma gratidão a Deus tão grande, que nós devamos passar a servir a Deus por amor e gratidão, não com medo de ir para o inferno. E isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Lá em Jeremias 14, amém, Jeremias 14, versículo 15 diz assim: portanto assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos desses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem entregue as suas mulheres. Ai daqueles que pregam aquilo que não tem que ser pregado. Ai daqueles que pregam uma graça falsa. Ai daqueles. Porque qual é a consequência disso tudo? Qual é a consequência? Veja que
Jeremias foi o homem que viu a profecia se cumprir. Esse capítulo é tão forte. Olha só as consequências. Portanto darei suas mulheres, versículo 10, portanto darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, para cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonhar-se-ão de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, ó, nós estamos falando, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu vos visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se paz e não há bem, o tempo de cura e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolgar dos seus cavalos, toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra, e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basílicos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, e o espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lamento? Por que, pois, não teve cura a filha do meu povo? Jeremias termina esse capítulo trazendo a nós uma figura, uma analogia, uma figura de linguagem, falando que as feridas daquele povo, nem mesmo o bálsamo de Gileade poderia curar. Por que ele se refere a bálsamo de Gileade? O que é isso? Jeremias está se referindo, existia uma terra chamada terra de Gileade, onde ficavam 3 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Manassés. E essa parte do território de Gileade era uma terra muito fértil, muito boa para se fazer plantações. E nessa terra existia uma planta chamada bálsamo. Você sabe o que é bálsamo, né? Você nunca viu? Ela é uma planta que tem folhinhas bem pequenininhas e bem juntas uma da outra assim. E para que o bálsamo serve? O bálsamo serve, ele tem características anti-inflamatórias. O bálsamo, o chá ou qualquer coisa que você faça do bálsamo, ungüentos, cremes, ele é muito bom para artrite, para reumatismo, para artrose e principalmente para problemas de inflamação. Essa planta era tão famosa que lá em Gênesis, lá no capítulo, se não me engano, se não me falha a memória, 37 de Gênesis, lá a parte onde José está sendo vendido pelos seus irmãos, a caravana que está vindo dos Amonitas é uma caravana que está vindo justamente de Gileade. Ali eles carregavam bálsamo também junto com eles, junto com outras especiarias. Então assim, o bálsamo, essa planta, o bálsamo, ela tinha essas características de trazer cura, que para a época era uma grande coisa. Veja, nós estamos falando de tantos anos atrás. Antigamente as pessoas morriam por causa de uma unha encravada. Qualquer tipo de inflamação era motivo para a morte. Não existia antibióticos, não existiam remédios. E numa terra tão difícil como aquela, ter esse tipo de planta era um achado. E esse bálsamo, ele servia para muitas coisas, para curar pessoas, para curar feridas. E muitas pessoas buscavam essa planta e esse bálsamo para a busca de cura.
E é por isso que Jeremias fala, né, que esse bálsamo de Gileade, né, que na realidade a tradução correta é Gilead, né, que significa monumento a alguma coisa, ou lápide a alguma coisa que ficava nessa terra, servia para curar, e nem isso seria o suficiente para curar as feridas do povo. O povo seria massacrado, o povo seria morto. Nem o bálsamo de Gileade seria capaz de curar o povo, muito menos espiritualmente. Muito menos espiritualmente. Tem curas físicas e espirituais que não há remédio que não seja Cristo. Existem curas físicas que nenhum remédio é capaz de tratar. Veja que não é apenas o coronavírus que mata. Existem tantas doenças que matam que não tem um remédio de cura. Sabe por quê? Porque a ciência e a medicina é limitada. Existem doenças que só Cristo é capaz de curar. Se você está doente, se você tem uma enfermidade e você recebeu o diagnóstico médico dizendo não tem cura, não tem solução, eu digo para você que tem coisas que é só Deus que pode fazer. Eu não vou aqui inventar coisa, ficar com invencionice. Eu quero falar isso de uma maneira a mais simples possível. A mais simples. Tem coisas que é só Deus. Tem coisas que é só você e Deus. Ah, pastor, é por isso que eu já recebi tanta oração, já me ungiram tanto, já tantas pessoas oraram para mim e eu ainda não fui curado. Eu digo para você, tem coisas que é só você e Deus. Mas uma coisa eu sei, a hora que Deus quiser, Deus sempre quer o melhor para você. Mas eu digo que o dia que Deus quiser te tirar da luta, Ele vai te tirar. Deus não perdeu o controle de nada. E existem também, e aí é o mais importante, curas no nosso espírito, que só Deus é capaz de curar. Existem problemas espirituais que não adianta você falar para ninguém. Não adianta nem mesmo você pedir um aconselhamento. São coisas que você diz assim, mas pastor, eu tenho há tantos anos pelejado para me transformar numa pessoa melhor, e esse defeitinho eu não consigo tirar. Por quê? Tem coisas que é só Deus que pode fazer. Existem coisas que é só entre você e Deus. Não tem terceiros, não tem quartos. Não é você, fulano, beltrano e Deus. Não é você, o pastor, o evangelista e Deus. Não é você, o pregador, aquele que ora e Deus. Não. É só você e Deus. É uma coisa que só vocês podem resolver. E também, o dia que Deus quiser te tirar dessa luta, Ele vai tirar. Teve um homem que, se aqui ou não, eu não sei como que ele fez isso. Se foi desdobramento astral, como alguns falam, ou não foi, eu não sei. Eu sei que eu conheço um homem que ele saiu do seu corpo. E esse homem, ele foi levado até o terceiro céu. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu conheço um homem assim. E quando ele chegou lá no céu, ele ouviu coisas tão incríveis que ele foi proibido de falar para as pessoas aqui na terra. E como Deus sabia que a revelação era tão forte que ele iria se exaltar por causa disso, Deus colocou uma luta na vida desse homem.
De vez em quando o demônio vinha e esbofeteava ele, maltratava. Vez ou outra, esse demônio jogava na cara dele: seu hipócrita, quem é você para fazer a obra de Deus se tu já fez tanto mal para tanta gente de Deus? E esse homem, ele chamou isso, ele orou a Deus, pediu: Senhor, me livra disso, me livra desse mal, me livra desse demônio. Esse homem chamou esse demônio de espinho na cara. E a única coisa que Deus disse para esse homem foi: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tem coisas, irmãos, que só vai ser resolvida entre você e Deus, assim como Paulo, que é esse homem, tinha coisas que era só entre ele e o Senhor. Mas eu quero terminar te dizendo que se você é uma pessoa que se entristece muitas vezes no que você olha a palavra e você queria ser uma pessoa melhor, eu te digo: você está no caminho. Você está no caminho. Sabe quem é que não está no caminho? Aquela pessoa que está nem aí para os seus erros, nem aí. Acha que é correto e ainda acha que tudo vai bem, que Deus vai abençoar. Eu espero que essa humilde palavra tenha entrado dentro do teu coração. Espero que você possa retê-lo. Leia em casa Jeremias capítulo 8 e que Deus possa falar contigo, você e Ele. Nós vamos orar e a minha oração é que o Pai fale pessoalmente contigo nessa noite. Não significa que eu não vou orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, mas tudo que eu quero é que Deus fale contigo aonde você está nesse momento. Então, curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra foi ministrada nessa noite. Meu Deus, eu oro, Pai, para que a vida dessa pessoa, para que a sua família, para que seus familiares, para que o seu lar, Pai, seja abençoado. Eu oro, meu Deus, para que a Tua palavra entre no profundo do coração dessa pessoa. Meu Deus, mas especialmente, Pai, de uma maneira muito humilde, eu te peço, meu Deus, que o Senhor fale pessoalmente com essa pessoa. Que o Senhor, Pai, sem nenhum tipo de interferência, venha conversar com ela. Há quanto tempo essa pessoa não ouve a Tua voz? Há quanto tempo essa pessoa não tem a percepção espiritual de Te ouvir? O Senhor muitas vezes tem tentado falar com ela de muitas maneiras. Meu Deus, que ela tenha a percepção, Pai, de perceber que o Senhor está próximo dela, que o Senhor está falando com ela, que o Senhor está dizendo algo para ela. É algo só entre o Senhor, Pai, e ela. Meu Deus, essa pessoa está abrindo o coração para Te ouvir. E eu clamo nessa noite, Pai, como sacerdote, para que ela venha ouvir a Tua voz, para que ela venha ouvir a Tua instrução. De repente, Pai, é um assunto muito antigo, é um assunto que muitas vezes não vem mais em pauta, mas que nessa noite, Pai, essa pessoa possa ouvir, essa noite essa pessoa possa ter a percepção de que o Senhor está do lado dela. Oh, meu Deus e meu Pai, visita essa alma abatida, visita essa alma entristecida, visita essa alma, Pai, que nessa noite percebeu que seus caminhos estão tortuosos, são caminhos de morte. Perdoa essa pessoa, Pai, traga ela de volta para o caminho. Meu Deus, tem pessoas que hoje estão tendo noção do que estão fazendo, mas, Pai, o Senhor de forma nenhuma quer que elas se fiquem desesperadas, pelo contrário,
Pai, coloca, meu Deus, essa instrução no seu coração, que ela tenha percepção das suas falhas, mas não, meu Deus, que elas venham entrar em desespero de uma maneira neurótica, Pai, mas sim, meu Deus, que elas entrem no caminho da graça, que elas percebam que a Tua graça basta para a vida delas, que elas percebam, meu Deus, que todo dia nós devemos nos crucificar para estarmos diante de Deus, Pai, e que o povo de Deus, meu Pai, não passe pelo que o povo de Jeremias passou. Jeremias alertou o povo, mas o povo não quis ouvir. Jeremias alertou os falsos caminhos e as instruções erradas que eles estavam tendo, e o povo pereceu. Meu Deus, que o povo de Deus, Pai, hoje, do mundo inteiro, perceba, caia, meu Deus, em si, e perceba os seus caminhos tortuosos, percebam a sua idolatria, abandonem os seus maus caminhos e voltem o seu coração para Ti, Pai. Que o Senhor possa perdoar o povo, e se houver alguma maldição, se houver alguma coisa, meu Deus, que esteja já amputada para vir sobre o povo, Pai, que o Senhor possa olhar o arrependimento, meu Deus, e que o Senhor possa aliviar a Tua mão, Pai, sobre o mundo e sobre a nossa nação. Louvemos com o nosso coração contrito, que nós louvemos ao Senhor. Dá-me um coração segundo Teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. No centro da Tua vontade, meu porto seguro. Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa receber a oração dos Teus filhos com um cheiro suave e agradável, Pai, como sendo a oração dos santos. Pai, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, abençoando todos nós, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, querido irmão. Obrigado por ter estado conosco até agora. E domingo nós estaremos realizando mais uma reunião, culto de celebração. Acompanhe-nos tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal da Iana Santana, onde ali nós estaremos praticamente todos os dias colocando mensagens de fé e postando também algumas reuniões que nós estamos tendo. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique na paz de Deus. Shalom.